Olá, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, né? Vamos conversar um pouco sobre Odus, né? Vamos falar do aspecto do Odu, o que significa na nossa vida o Odu, tá? Isso é pouco comentado porque é um curso que é pago, já começo por aí, tá? Então é um curso que é pago. E aqui eu estou falando livremente, porque eu acho que isso é conhecimento. E conhecimento, para quem está interessado, né, é um pote de ouro, é um tesouro que você pode guardar, tá bom? Bom, o que é o Odu na nossa vida? O Odu, ele é o nosso verdadeiro destino aqui em Terra, tá? Ele é o verdadeiro destino. Deixa eu só virar um pouquinho mais para cá, que a luz, não, a luz me incomoda de qualquer jeito. É o nosso verdadeiro destino aqui na Terra, o Odu. A gente já, né, quando estamos no ventre de nossa mãe, o Odu está lá adormecido com a gente, tá? Então, o Odu significa o quê? Caminhos da vida, tá? É um sistema de caminho que mostra vários aspectos do nosso caminho da vida. Minha gata agora resolveu ficar nos meus pés, coisa que ela não fazia. Então, às vezes eu me assusto. Bom, voltando, né? É, é o caminho da nossa vida e da alma para que nós, seres humanos, encontremos e superemos os nossos caminhos. Também fala que a gente supera as nossas dificuldades. E as dificuldades, elas aparecem ao longo, tá? Ao longo da nossa vida, para que nós possamos prosperar nesta caminhada, nesta jornada, nesta vida, tá? Portanto, a sua data de nascimento, ela tem uma grande importância na nossa vida. Ela sendo um dos dados mais importantes da nossa vida, que são os números que mostram não somente os caminhos da vida, mas como também uma história espiritual do ser humano. Então, nesse mapa numerológico africano, tá? Não estou falando de numerologia, mas estamos falando de mapa numerológico africano, onde você encontrará vários aspectos para que você possa entender quem é você, tá? Qual a sua missão nessa encarnação, quem você foi na encarnação passada, mas aí você vai ter que se aprofundar muito, né? O que eu vou falar aqui é o mais superficial possível, né? Porque vai ter crítica, vai haver crítica, né? Mas enfim, estamos preparadas para isso. E o que você deve fazer para corrigir sua vida nesta encarnação? Vocês estão percebendo que a gente vai falar um pouco de Ifá, né? Ifá, o senhor da adivinhação no candomblé, afro-brasileiro, indica os caminhos para que você possa alcançar riqueza, amor, saúde, evolução espiritual. Olha só, quando a gente fala de riqueza, pessoal, isso não significa prioritariamente riqueza aqui, tá? Din-din. Porque muitas vezes as pessoas entram para uma religião em busca disso, melhoria de vida. E aí acaba dando o quê? Com a cara na porta.
Porque aí vai perceber que não é tudo aquilo que ela achava que deveria, que poderia ser, tá? A riqueza espiritual, ela pode vir, a riqueza, ela pode vir em forma de saúde, né? Você tendo um bom relacionamento. Você percebe que a riqueza nem sempre significa aquilo que a palavra diz? É riqueza, sim. Você tendo aí saúde, você tem o quê? Condições de batalhar por algo melhor para você, para sua família. Estou correta? Então, isso faz parte. Continuando, no momento que a gente nasce e que a gente respira pela primeira vez, todas as energias do universo, material e imaterial, se ligam ao corpo, ao nosso corpo, né? Forma neste instante um padrão de energias divinas, astrais e numerológicas, porque é um único, nós somos um único, que naquele momento a gente vai ter aquela energia. Por isso que nós, da área espiritual, tarô, eu também uso muito isso. Eu peço nome e data de nascimento, porque quando você nasce, o universo bate o carimbo. Vamos colocar, a Zélia nasceu no dia tal, estou carimbando isso. Então essa é a sua energia, por isso que não há erro, tá? Não há erro. E nessa hora, a pessoa tem traçado, tá, no seu Odu, termos que no candomblé significa caminho ou destino. Então, os Odus constituem os signos do Ifá. O deus da adivinhação. Os Odus são a linguagem, tá, dos orixás. Quando um babalaô lança os búzios no tabuleiro, cada configuração corresponde a um Odu diferente, regido por um determinado orixá. Eu sei que muitos aqui já jogaram búzio e vai entender o que eu vou falar aqui agora. Então, quando você tá lá na frente de um pai de santo, de um babalaô, e que ele tá jogando e cai uma caída, vamos lá. Na caída caiu um Odu, né? Vamos colocar aí o Odu 9, que é o meu, né? Ossá. Quem que rege Ossá? É aquele orixá que rege. Que rege não, que responde, né? Porque Ossá tem muitos. Não é só Iemonjá, Nhansan, é Exu, Egungun, as grandes mães, as Iamis, Oxorongás, né? Então são vários orixás que respondem no Odu Ossá. E ainda muitos, eu falo por mim, né? Eu falo, há uma confusão. Eu sou iniciada em Iemonjá e muitos babalaôs confundem com Yansan. Oiá, minha mãe. Ela responde para mim? Claro, ela tá no meu Odu. Assim como o Exu vai responder muito forte para mim, assim como o Egungun vai responder muito forte, assim como as Iamis fazem parte, né? Porque faz parte de Ossá. Então, em qualquer caída, um orixá, através daquele Odu, vai te responder naquele momento. Eu espero que tenha ficado claro, né? Então, cada caída tem um Odu e aquele orixá vai responder para você, tá? E aí, existem 16 Odus básicos.
básicos. Mas no total são 256. Só um minuto. É óbvio que eu não vou me lembrar de todos, né? Porque eu não sou louca, não tenho mais memória para isso, tá? E aí, o primeiro é o Caran ou o Canran, tá? Que responde Exu, que é o primeiro Odu. Aqui eu tô falando na ordem do búzio, tá? Não tô falando na ordem de chegada na Terra. O segundo é Edioko, ou Edioko, que aí respondem Ogum, Ibede, Obá, Xangô, Igbeorum. Então, vocês podem ver que cada Odu possui várias outras divindades que respondem, tá? Que respondem a este Odu. O terceiro, Etaogundá. E vocês vão perceber que vários orixás estão em vários Odus também. Edioko ou Edioko, Ogum está lá. E no Etaogundá, Ogum está também. Oxóssi, Xangô, Irossum, Iemonjá. O 5, Oxê, Oxum. O 6, que é o Obará, responde Oxóssi, Ogum e Xangô. Tá bom? No 7, que é o do Odi, responde Exu, Obaluaê e Omolu. No 8, que é o do Edionile, respondem os orixás funfuns, que são os brancos. São os Obatalás, também responde aí Oxaguian, né? Então, são os orixás que vestem branco. 9, Ossá. Yami, Exu, também responde Oxum, Iemunjá, Oiá, né? E aí eu falei lá, Egunguns. Então, eu carrego uma tropa bem grande, né? Assim como outros Odus também. Só que o que define Ossá é que é uma pessoa que já nasce para o sacerdócio, tá? A 10, Ofum. O Odu 10, Ofum, também é os brancos, Oxalá, Obatalá, e aqui responde também uma qualidade de Oxum. Warren, que é o 11, ou Awarren, Oiá e Ogum. O Odu 12 é o Edilá Sheborá, que responde Xangô, Oxóssi e Ogum, tá bom? Isso é para vocês saberem que não é só os 16. Eu tenho aí 256 Odus, mas dentro dos versos de Ifá. E as pessoas que jogam, né? Os babalaô, eles têm que ter prioritariamente conhecimento sobre cada verso. Decorar já é outra coisa. O Odu 13, Ediologbon, fala de Nanã, Obaluaê. Há de alguns que são as energias negativas de doença que a gente traz, tá? E fala também de Iku, que é a morte. 14, tá? É Ika, que responde Oxumaré, Xangô, Ossanha, Ossain, Saçanha, tá? Iku, de novo, tá? Ó, 13, 14. 15, Obeogundá, responde Obaluaê, Ogum
e de novo os Adioguns. E o 16, que é o Aláfia, também Edi B. Responde Oxalá e Obatalá. Então, esses 16 Odus que está dentro do jogo de búzio são os principais, ok? Bom, voltando, falando do que eu já falei, existem os 16 Odus básico que pode ser associado à tua data de nascimento. E cada pessoa tem 6 Odus, 5 referente à sua vida material e 1 referente ao teu caminho espiritual. E aí o jogo de búzio é a forma ou ritual desculpe a ligação, ou o ritual que você vai descobrir, né? O seu sagrado, o seu Odu pessoal, mas também é possível conhecer recorrendo à numerologia africana. De um modo ou de outro, esse conhecimento é muito importante, pois os Odus sintetizam o potencial de cada indivíduo, seus talentos e suas limitações, tá? Os Odus encorajam e advertem aquilo que está no teu caminho. Eles indicam traços fortes e pontos vulneráveis, né? Vamos dar um exemplo aí. Eu sou de Ossá, tenho nos meus pés Irossum, né? Tenho aí muita água no meu caminho. Ponto forte. Cara, eu tenho aí nos meus pés uma Iemonjá, né? E eu tenho lá na minha cabeça também Iemonjá, ponto forte, né? Só que eu tenho o negativo, Egunguns. Percebe? Então não é só, que coisa boa, que coisa linda, eu sou isso. Tem também os seus pontos negativos. E os seus pontos negativos, eles vão aparecer dentro de um jogo de búzio. Muito bem jogado, tá? Muito bem jogado. Não adianta as pessoas quererem ver somente a beleza. Não, a gente não vive num conto de fadas, vocês concordam? A gente não vive, mas enfim. Bom, conhecendo esses pontos, podemos lidar melhor com eles e viver bem. Pois o Odu, o caminho espiritual, não pode ser trocado, não pode ser lapidado, mas pode ser lapidado, tá? Aí você pega um Odu, entre aspas, que para mim o Odu tá sempre no negativo, o Odi, que é o 7, eu tenho isso na minha essência, e aí eu tenho que estar sempre positivando este Odu. Não significa que ele é totalmente negativo, né? Não significa, mas quando está no negativo a gente tem que correr para positivar, tá bom? Mas pode ser lapidado, que é através aí, né, de como você vai entender do ebó, enfim. E aí você vai ter que entender e ver quais são os seus Odu de regência, com regência no orixá, que corresponde à tua vida. O Odu geral, o Odu espiritual, né, que é a tua cabeça. Isso aqui vai te guiar. Se você nasceu com o Ocaran, né, que é Exu que responde, esse Odu vai te guiar.
porque ele que guia a tua cabeça, ele rege a tua cabeça. Deu para entender? E aí, o Odu material, que é os teus pés, que faz você caminhar em busca, né, da tua profissão, em busca, é ele que te ajuda a escolher os teus parceiros, aquilo que vai acontecer na tua vida, né? É o material. O Odu do lado direito, o Odu do lado esquerdo. Também temos karma inicial, karma final, Odu de amparo, Odu de prosperidade, Odu de junção, Odu de expansão, Odu ancestral, que é o que te rege e é das tuas vidas passadas, entre outros Odus. Por isso que eu falo que aqui vai ser meio que superficial, porque você tem muito que aprender sobre Odus, tá? E o seu percurso espiritual para que você possa trilhar com segurança o caminho da prosperidade, da saúde, da realização sexual, afetiva e o teu equilíbrio anterior ou interior, aquele que, né, que vai falar lá dentro com o teu equilíbrio. Bom, a ligação do ser humano com os Odus. O Odu é a Odu é a ligação do homem com as características do teu karma que o trouxe à Terra e a identificação do ser com cada orixá, anjo de guarda, o Eledá de cada um. O Eledá é a tua coroa espiritual, tá? E através dos Odus é que identificamos doenças, saúde, caminhos de sorte ou de azar, amor ou solidão, família, dinheiro e as suas nuances. Como se os Odus mostrassem para você o seu calcanhar de Aquiles. Quais são os seus defeitos e qualidades, aquilo que realmente pega em você. Eu ouvi semana passada de um babalaô numa conversa, né, que ele queria me conhecer, porque eu sou meio que controversas em muitas atitudes em relação. Eu ainda não sou, né, uma Ialorixá por opção de não ser, porque eu acho que você tem que estudar muito, você tem que estar integrado realmente com a tua espiritualidade, e a gente tem muita falha, e muitos babalaôs se acham, né, livre de falhas, e isso não acontece. E aí, ele falando, né, de Iemonjá, e aí ele chegou numa frase que todo mundo fala, né, Iemonjá, filhas de Iemonjá estão sempre envoltas em fofocas. Sim, mas essas fofocas, estou falando por mim, tá? Não estou falando por outras filhas, não. É porque cada uma se defende e sabe aquilo que é. Estão envoltas em fofocas, mas essas fofocas não partem das filhas de Iemanjá. Elas não sabem guardar segredo. Mentira! Se você tem caráter, você vai saber guardar, sim, senhora. Tá? Não vem falando pra mim, e eu falei na cara deste babalaô. Falei, o senhor tá enganado. O senhor acabou de me pedir segredo de uma situação. E ele me pediu segredo de uma situação. Falei, este segredo vai ficar comigo, porque o senhor falou pra mim. Pediu segredo. Então, não são todas as filhas de Iemanjá que não segura segredo. Eu discordo do senhor. A reação ficou sem graça? Por quê? Gente, isso aí é uma falácia. E se a gente der continuidade, todo mundo vai pensar que todas as filhas de Iemanjá são fofoqueiras. E não é real.
Pode ter? Sim. Assim como de todos os orixás. Mas vai depender de nós. Caráter. E se você falou para mim, segredo, aquilo é segredo. Aquilo morre dentro de mim. Agora, se você me contou algo e você não falou que aquilo não é segredo, em algum ponto eu posso falar, porque não é segredo, ok? Mas não vem falar para mim, filha de Iemonjá, que eu não guardo segredo, né? Que estou envolvido em fofoca? Sim, porque existe também a inveja dentro, tá? Deste Odu. Somos invejadas pelas nossas sabedorias. Somos almas sábias, beleza? Ninguém tira isso da gente. Mas inveja, fofoca, né? Independente da tua evolução, terá que saber em qual momento. Eu ainda até comentei com ele, ele queria dentro do terreiro. Falei, como que eu vou me livrar disso? Faz parte, mas vai depender de mim segurar a língua. Opa, né? Então vamos lá, vamos dar continuidade. O meu cachorrinho ali. Bom, os melhores Odus são aqueles que cultuamos e que fazemos oferenda para aproximá-los de nós. Eu aprendi, tá? Por exemplo, ali. Eu sei os meus Odus? Sei. Se eu quero estar sempre no positivo, eu vou ter que estar sempre oferendando, fazendo ebó para eles, para que eu possa caminhar. E muitas vezes a gente não lembra disso, tá? Falo por mim também. E aí, quando você tem uma relação mais íntima com os seus Odus, né? Você tem um melhor caminhar nessa sua encarnação. O mais complicado, os mais complicados, ou aqueles que mostram um caminho ruins ou não, que não queremos em nossa vida, né? Porque se eu fosse parar para pensar, eu não ia querer um Odi na minha vida, beleza? Mas não é o caso. Eu também entendo que eu preciso dessa essência no meu caminho e vai depender da minha evolução de estar sempre positivando, tá? São os que procuramos despachar ou afastar com ebós ou agrados, no intuito de desligar do nosso caminho. Será? Se a gente nasceu com isso, como é que a gente vai despachar? Sei lá, né? Depende muito da tua compreensão. Mas para identificá-los é necessário o conhecimento específico, olha o que eu falei, tá? Não só o nome, como sua aparição no oráculo, né? Em resposta ao que se pergunta sobre sua vida. Bom, dentro do TikTok, eu fiz uma saga, na realidade, sobre os 16 Odus. Se interessarem para você, lá tá mais simplificado. Mas deem uma procurada dentro do TikTok, né? Também é @poderancestralidade. E procurem sobre os 16 Odus, mas também vou falar aqui mais para frente, tá bom? E aí, tentem conhecer os seus Odus, o que regem, como ele rege a tua vida, tá? E aí requer de você realmente conhecimento, conhecer e entender o que eles querem de você e o porquê que você nasceu com esses Odus, tá?
Muitos sacerdotes do culto afros não sabem consultar Odus, mas jogam búzio pela simples queda do jogo, onde podem ver apenas o orixá, tendo assim a intuição ou a evidência do problema do consulente, tá? Sem, no entanto, detectar a sua origem. Por isso que lá na África, uma criança já começa a aprender a jogar búzio, as caídas do Ifá, porque isso é muito importante para gente. Para que um problema permanente possa ser visto e resolvido definitivamente, é necessário que saiba como começou e que rumo espiritual deve ser traçado para uma efetiva solução. Eu já vi muitos pais de santo falar só o básico. E eu estava até discutindo esse assunto com um babalaô amigo meu de São Paulo, que eu fiz o comentário assim: não adianta o pai de santo falar, faz lá a encruzilhada da vida com os seus odus, pé, cabeça, lado direito, lado esquerdo, essência, e muitas vezes não explica. Não é interessante para o pai de santo explicar. Por quê? Porque eles querem ebós. Gente, não é uma crítica. Não é uma crítica em relação a babalaôs. É o que eu vivi, é o que eu já passei, tá? Então, não é interessante. Porque vou de novo tomar eu como exemplo, né? Ossá. Se você, pai de santo, explicar para o consulente, Ossá é isso, você tem que fazer assim, assado dentro do jogo, óbvio. Mas explica, não deixa, porque muitas vezes o consulente se perde dentro de um jogo. Eles não fazem a pergunta correta, né? Você vai ter que fazer ebó. E aí? Só que não explicou, muitas vezes, ou deixou algo em aberto e o consulente só vai pensar no ebó. Só vai pensar no ebó. Só que você não explicou, não deu continuidade. Por isso que aqui neste canal eu vou passar muitos conhecimentos em relação a isso, tá? Porque muitos enganos, tá? São cometidos, muitos erros, e ninguém explica o porquê, né? Então, eu quero saber da minha vida, e muitos babalaôs só quer falar de orixá, né? E aí a tua vida tá parada por causa de quê? De algum orixá. Teu ori não está te comandando, o ori não está no positivo. Então assim, primeira coisa, gente, é ori, né? E ele veio falar, você precisa aí de um equilíbrio. Falei, como assim? Você tá precisando de um equilíbrio. Você dá banho no seu ori com água de coco. Opa! Água de coco verde, água de coco seco, né? Eu, além de dar banho no meu ori, eu alimento o meu ori. Aí ele ficou sem graça. Não tá vendo no jogo? Né? Tá vendo no jogo? E aí que pinta a minha desconfiança, gente. Se você tá abrindo um búzio, você vai ter que olhar 360 graus para aquela consulente dentro do teu jogo de búzio. Mas o que você tá fazendo aqui então? Aí a minha resposta foi curta e grossa e um chute no peito.
tá? Então, tenha ciência, tenha conhecimento daquilo que você... Ah, mas tudo que eu tô jogando que você já sabe. Não sou sábia. Não sou, tá? Não tenho conhecimento, mas conheço Odu, tá? Então, aprendam, gente. Não custa. Percam aí um tempinho, tá? Para este conhecimento, porque é aí que você resolve muitas coisas na tua vida, tá? Bom, o búzio é um dos oráculos mais comum que a gente tem, né? Dentro de tarô não se fala de orixá, não se fala de odus. Não se iludam quanto a isso, tá? Bom, sendo mais comum, né, o jogo de búzio ou de Logum e Fá, que pode dar a resposta. Se temos 16 búzio, temos também 16 odus nos seus desmembramentos, que é chamado de homons, tá? Primeiro, identifica-se o odu de nascimento da pessoa pela sua data. Pela sua data. Obrigatoriamente. Só um minutinho que eu vou mostrar para vocês. Minha lousa. Ai, só um minutinho. Desculpa, não ia perder essa chance. Bom, para você calcular o teu odu de cabeça e de pé, você tem que pegar a tua data de nascimento, ok? Vou pegar a minha, que é o que eu mais uso, tá? Eu nasci no dia 24/9. Ontem foi meu aniversário. 1969. Faço um traço e corto ele. Ó, 20, vai estar ao contrário, tá? 24/9/1969. E aí eu somo, tá? A direita e a esquerda desta soma. Aqui vai dar 31. E aqui vai dar 9. Tá? Tua direita e a tua esquerda. São 16 odus? São 16 odus. Então, eu vou entender que aqui no 31, ele ultrapassou quase que o dobro. Então, o que eu vou fazer? 3 mais 1 igual a 4. Eu tenho que fazer uma redução do odu a partir do momento que ele ultrapassa o 16. Tá? Fiz a redução, 3 mais 1, 4. Então, eu tenho de cabeça o 9, que é o Sá, ó. O Sá vai na minha cabeça, o Sá na minha cabeça, e nos meus pés, Irossum. Tá bom? Então, eu já sei quem me comanda espiritualmente e quem me comanda materialmente, que são os mais importantes. Só que aí eu tenho o Odu da direita e o Odu da esquerda, a tua essência, aqui, aqui, aqui e aqui. Isso vai ser posteriormente, tá? Quem sabe eu acabo ensinando esta somatória para vocês, tá? Mas prioritariamente é cabeça e pés. Ossá na minha cabeça, Irossum nos meus pés, ok? Isso é o primeiro ensinamento que eu estou passando para vocês. É legal, tá? Já é bacana, tá? No primeiro momento, ensinando já Odu de cabeça e Odu dos pés. Muito bem. Após identificar, né, os teus odus de nascimento, também correspondem
ao anjo da guarda do mesmo. Não sei, tá? Eu não sei, nada ainda me foi provado sobre isso, sobre anjo de guarda. Mas não vou discutir o conhecimento, tá bom? Eu não vejo assim, só vou colocar assim. Mas não obrigatoriamente do orixá, né? Pode falar aí que tem relação com o teu anjo de guarda. Eu, Zélia, não vejo dessa forma. Mas mas vai falar do teu orixá, beleza. Bom, depois precisamos ver o lado positivo e o lado negativo destes odus e como o caminho espiritual atua na tua vida. Eu sei, tá? Os lados negativos, porque dentro de Ossá a minha vida oscila muito e oscila mais para o negativo, tá? Se eu não tomar cuidado, os meus altos e baixos me jogam no chão. Já sofri muito de estar com as coisas já ali a um passo de estar conquistada e de repente cair literalmente de cara no chão, beleza? Ponto. Então você tem que ter realmente conhecimento sobre isso na sua vida. Tenha esse conhecimento. Ah, eu tô tentando ou estou pleiteando um trabalho. Depende do teu, né? Odu. E eu vou falar, né, que talvez o mais difícil seja o Odu 1, o Kanran, porque é Exu. Gente, Exu é o caos, tá? Vamos te dar um exemplo. Se você for uma pessoa mentirosa, você não vai ter nada com Exu. Nada, nada, nada. O Exu vai estar sempre no negativo com você. Tá sempre ali cobrando de você. Para e pensa, né? Uma divindade, uma deidade que é verdade, né? Que às vezes as pessoas pensam, ah, é só o negativo. Não, Exu é luz. Exu não gosta de mentira, de inverdades, né? E aí a pessoa é mentirosa por natureza. Sei lá. Ai, meu Deus do céu, né? Mas enfim. Bom, costumamos dizer que existem pessoas que, mesmo analfabetas, conseguem sucessos e outras não. Por mais inteligentes que sejam, não são capazes de gerir o próprio sucesso, né? A pessoa pode ser analfabeta, mas ela pode ter o quê? A sabedoria espiritual. Ó, né? Ó. E cada vez mais evidentes que artistas, políticos, empresários que se cuidam espiritualmente têm mais sorte do que aqueles que não o fazem, né? Tem aí o entendimento de ir para a espiritualidade exatamente para cuidar daquilo que, vamos ser sinceros, política, né? Só mentiras. E aí você tem que saber muito bem o que você faz, como você faz. Procurar aí um bom babalaô para você estar respaldado para que o teu sucesso esteja sempre em alta, né? Há também aqueles que mudaram de vida após uma limpeza ou oferenda aos seus odus ou depois de terem feito santos. Aqui é uma controvérsia que muitas vezes, né, alguns que fazem o santo também vai para baixo, porque acha lindo e maravilhoso fazer o santo e ali o santo não tá te cobrando nada, porque santo não cobra, tá? Santo não cobra. As pessoas ou os pais de santo que falam, ah, tá te cobrando. Não,
Não. E tem muitos relatos de pessoas que estão ali quase passando. Ah, mas o santo tá te cobrando. Como que o santo tá te cobrando se o santo é pai, mãe? Você tá quase passando fome, você não tem condições de fazer o teu santo e a pessoa tá te cobrando. Tudo bem, né? Ema, cada um com o seu problema. Bom, esses caminhos espirituais são tão fortes e válidos que até mesmo, tá, os praticantes de certas seitas denominadas, não vou falar aqui, né? Mas você vê aí na internet, muitas igrejas evangélicas praticamente associando a própria religião, né, com alguns ritos de Umbanda e de Candomblé. Isso tá explícito na internet, tá? Eu não tô mentindo. E eu sei que muitos que aqui assistirem este vídeo vão ver que isso é real, tá? E eu sei que muitos pastores fazem curso, tá, em terreiros sobre principalmente Exu e Pombogira, né? Eu sei. Mas cada um. Não vou falar mal, não tenho nada com isso, mas enfim, tá? Usando roupas brancas, sessões de descarrego e de obsessão, usam muito sal, galhos de ervas, vela, sabão de ervas, banhos, mantos, copiando as práticas espíritas de Umbanda e Candomblé, tá? Isso não nos surpreende, tá? Já que não é nada mais do que o conhecimento da nossa verdade. Eu não deixo de ir à missa, tá? Eu posso não concordar com o que o padre está falando, mas eu também não deixo, porque eu vou buscar Deus, e Deus é universal. E na missa passada que eu fui, o padre estava metendo a boca nos espíritas. Respeitem, mas, né? Mas os espíritas. Gente, eu não vejo espíritas, porque para mim espírita, na real, é kardecista. E eu não vejo kardecista falando mal da Igreja Católica, porque tem que ter respeito. Então, assim, o conhecimento é para todos, independente do que eu estou falando aqui de Odu, tá? Conhecimento é para todos, independente da tua religião. Bom, eu vou parar aqui porque o vídeo já está em 48 minutos, tá? E ninguém gosta muito de ficar assistindo. E aí, será aqui uma saga bem grande, tá? Uma saga bem grande sobre estes Odus. Não terá somente um significado aqui do que é Odu. Vou falar de rezas também, né? Vai abranger muita coisa. Vou continuar ensinando a somatória, tá bom? Que é muito importante para vocês. E aí, na hora que eu terminar isso aqui de Odus, eu vou falar sobre cada um dos Odus, tá bom? Se inscrevam no canal, deixa aí o teu like, para que quando eu lançar mais vídeos sobre os Odus, você seja notificado, porque você vai assinar ou tocar no sininho das notificações, tá? Então, assine, deixe o seu like e ative o sininho das notificações, tá bom? Desejo para você até o próximo vídeo. Muito axé na tua vida. Até mais!